Confederação do Equador. Grupo 2. Ana Clara, James, Milene, Maria Vitória, Yasmin Félix, Wandra, Wendel, Paulo Otávio, Vanessa e Júnior Gomes. Bom dia, pessoal. Eu sou a Yasmin. Hoje eu venho explicar melhor para vocês sobre a Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, pessoal, foi um movimento revolucionário iniciado lá em Pernambuco, em 1824, e acabou se espalhando para outras províncias nordestinas, como Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. E os revoltosos se opuseram à autoritária com que a Constituição de 1824 foi elaborada e publicada pelo imperador Dom Pedro II. Além disso, a Confederação pretendia implantar o regime republicano. A Confederação do Equador. Deposição do governador da província Manuel de Carvalho Paz. Essa deposição foi o estopim para que as lideranças do movimento iniciassem a revolta contra o governo central. Os revoltosos não se mostraram dispostos a nenhuma negociação e implantaram um novo governo que aboliu a escravidão e criou uma constituição liberal republicana. As discordâncias entre os seus líderes fizeram com que o movimento se enfraquecesse, facilitando a vitória das tropas. Principais causas e contexto histórico: desaprovação ao sistema político centralizador implementado por Dom Pedro I após a promulgação da Constituição de 1824. Descontentamento com a influência e participação de aristocratas portugueses no governo imperial brasileiro. Havia muitos privilégios dados pelo governo para esses portugueses. Muitos proprietários rurais da região norte e nordeste não concordavam com a centralização política que dava poderes aos aristocratas portugueses em detrimento dos brasileiros. Muitos profissionais liberais, comerciantes e membros da aristocracia brasileira foram influenciados pelo liberalismo, que era contrário à centralização política pregada pelo imperador brasileiro. Muitos pernambucanos, principalmente da elite agrária dos setores de algodão e açúcar, tinham receio de que Dom Pedro I, através de sua política centralizadora e a presença dos portugueses em seu governo, pudesse recolonizar o Brasil. Havia também, na região Nordeste, uma elevada insatisfação popular com o governo imperial. Muitos esperavam uma melhoria na qualidade de vida após a independência do Brasil. Porém, a pobreza e as dificuldades sociais permaneceram e atingiram grande parte da população nordestina. Principais objetivos dos revolucionários. Os revolucionários exigiam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, para que houvesse a elaboração de uma nova Constituição. Essa deveria ser descentralizadora e ter caráter liberal. Exigiam também diminuição da interferência do governo federal nas questões regionais, províncias e municipais, e fim do autoritarismo de Dom Pedro I. Defendiam a abolição do tráfico de escravos. Como era um movimento separatista, almejava a criação de um governo independente na região Nordeste. A capital desse estado independente seria a cidade de Recife. Antecedentes da Confederação do Equador. Logo após a proclamação da independência do Brasil, foi convocada uma Assembleia Constituinte em 1823, com o intuito de elaborar a primeira Constituição brasileira. Em 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição Império Brasileiro, que lhe garantiu amplos poderes por meio da criação do poder moderador. Ao fechar uma assembleia e elaborar uma constituição sem nenhuma discussão, ele mostrou os perigos do seu autoritarismo. Contudo, o Nordeste não aceitaria a centralização do poder político de forma passiva. Os pernambucanos decidiram pegar as armas para lutar contra o autoritarismo do governo central. O Nordeste atravessava um momento crítico nos primeiros anos do Brasil independente, desde a crise do açúcar, logo após a expulsão dos holandeses no século XVII, que a economia da região não conseguia se desenvolver plenamente como nos tempos coloniais.
Enquanto o Brasil se tornava uma monarquia, as antigas colônias espanholas se tornavam republicanas, tal qual os Estados Unidos, que havia se tornado referência do processo emancipatório. Ao seguir o caminho oposto, alguns grupos das províncias decidiram organizar um movimento armado para derrubar a monarca autoritário e implantar a república no Brasil. Contudo, o governo central estava decidido a enviar suas tropas e usar todas as forças disponíveis para abafar essas revoltas. Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, foi o líder mais conhecido da revolta. Nascido em 20 de agosto de 1779, no Recife, ele participou tanto da Confederação do Equador como da Revolução Pernambucana, em 1817, na qual os pernambucanos se levantaram contra a presença da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Quais os motivos da Confederação do Equador? Altos impostos. Dom Pedro I não tinha recursos financeiros suficientes para cobrir os gastos públicos. Para isso, ele aumentou os impostos cobrados nas províncias, o que gerou descontentamento, principalmente nas regiões que atravessavam crises sociais e econômicas, como Pernambuco. A crise econômica e social, desde a crise do açúcar no final do século XVII, o Nordeste enfrentava graves problemas econômicos, gerando carestia dos produtos comercializados e aumento da pobreza e desigualdade social. O governo central não investiu o suficiente na região. Autoritarismo do Dom Pedro I, a forma como o imperador fechou a Assembleia Constituinte e impôs a Constituição de 1824. Desagradou os líderes das províncias, principalmente em Pernambuco. Consequências da Confederação do Equador. Com a derrota da Confederação do Equador, Dom Pedro I conseguiu impor sua força nas províncias nordestinas, mas não o suficiente para pacificar a região, pois as ideias republicanas ainda permaneciam e motivaram outras revoltas durante o período regencial. A revolta em Pernambuco mostrou também que a imprensa tinha poder de difundir ideias e motivar rebeliões contra o Império. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário iniciado em Pernambuco em 1824 e que se espalhou pelo Nordeste contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Desde a Assembleia Constituinte de 1823, Dom Pedro mostrou seu autoritarismo, que se confirmou com a Constituição de 1824, que lhe garantiu amplos poderes. Os revoltosos, além de se opor ao imperador, eram defensores do regime republicano. O principal líder da Confederação do Equador foi Frei Caneca. As tropas imperiais detonaram os revoltosos. Tal qual Frei Caneca, Cipriano Barata também foi jornalista e colaborou na divulgação dos ideais da Confederação do Equador. Nascido em Salvador em 26 de setembro de 1762, Barata esteve presente nas revoltas ocorridas no Brasil durante o período anterior à independência, como a Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Ele se uniu a Frei Caneca e se tornou um dos líderes da Confederação do Equador. Ao contrário do religioso, Barata foi preso na Fortaleza do Brum, no Recife, em 1825. Ele foi solto e manteve sua atividade jornalística até sua morte, em 1º de julho de 1838. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir.